Boa noite, meus irmãos. Que bom que estamos reunidos mais uma vez para esse novo encontro virtual da Associação Espírita Nosso Lar. Mas antes de começarmos a nossa conversa, eu convido vocês que nos unamos em pensamento para agradecer a Deus essa oportunidade do estudo. E rogamos ao Senhor que nos ilumine a mente para que possamos compreender mais um pouco das Tuas leis, Pai. Derrama sobre tudo que criaste as Tuas bênçãos de paz e amor. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões de O Livro dos Espíritos. Essa obra que foi organizada por Allan Kardec sobre a orientação de uma pleiade de espíritos superiores presididas por Jesus. E o Livro dos Espíritos, ele foi organizado da seguinte forma. Kardec colocou primeiro uma introdução com 17 itens. Depois colocou os prolegômenos. O que é prolegômenos? É um texto inicial, é uma introdução àquilo que a gente vai falar no livro. Só que este texto inicial, ele é muito importante, porque quem ditou esse texto inicial, esse prolegômenos, foram vários espíritos de escola que participam da codificação. Depois vem 1019 perguntas que Kardec fez aos espíritos sobre vários assuntos. E essas 1019 perguntas foram organizadas, distribuídas da seguinte forma. Primeira parte, das causas primárias. E essa parte foi a que deu origem ao livro A Gênese, também escrita por Kardec, que compõe o Pentateuco cartesiano. A segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos, é a maior parte do Livro dos Espíritos. É a que contém mais perguntas, porque fala de coisas novas, que a gente não tinha a menor noção do que acontecia no mundo dos espíritos. Tinha-se uma noção muito nebulosa, muito fantasiosa também. E os espíritos vieram tirar a venda dos nossos olhos, falar claramente sobre o mundo dos espíritos, sobre a vida futura, que Jesus mencionou muito durante todas as suas pregações. E essa parte originou o livro dos médiuns, escrito por Kardec também. A terceira parte, das leis morais, em que nessa parte Kardec vai fazer questionamentos aos espíritos sobre as leis divinas. E esse livro, essa parte do livro, foi fonte, serviu de fonte para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, das Esperanças e Consolações, o livro Céu e Inferno, decorreu dessa parte.
né? Então estão aí os livros que formam o Pentateuco cartesiano. Kardeciano, me desculpem, kardeciano. Bom, então, vamos então dar início propriamente ao estudo, né? O nosso estudo é sobre o capítulo 1 da primeira parte, mais precisamente o item 1, que tem como título Deus e o Infinito. Mas antes de lermos as perguntas e as respectivas respostas, eu gostaria de fazer algumas considerações. Que desde os primórdios o homem busca interpretar a divindade. Lá na época dos homens primitivos, eles interpretavam Deus confundiam, né, melhor dizendo, eles confundiam Deus com a sua obra. Então o raio, o vento, a lua, para o homem primitivo, eram deuses, né? Mais tarde, o homem resolveu humanizar Deus. Criou aquela figura do homem velho, de barbas brancas, longas, né? Mas atribuiu a Deus as suas imperfeições, as imperfeições humanas daquela época, naquele estágio evolutivo em que estávamos. E nós vemos isso na Bíblia. Jeová, o Deus dos judeus, era um Deus vingativo, que punia até a 4ª geração os infratores de sua lei. E depois também vemos o Deus dos cristãos cometendo atos que, na verdade, não condiziam com as leis de Deus. Porque, em nome de Deus, eles sustentaram as cruzadas, as fogueiras da Inquisição e vários outros atos, né? E até hoje nós continuamos tentando definir Deus. Entretanto, para que nós possamos dar os primeiros passos na direção da compreensão de Deus, da sua essência, são necessárias 2 condições. A primeira é a humildade. O homem precisa reconhecer a sua pequenez diante do Senhor Supremo, em cujo seio nós vivemos, existimos e nos movimentamos, conforme nos alertou Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. E depois a razão. Sem esse atributo, sem essa virtude, nós continuaremos errando, cometendo os mesmos erros, não sairemos disso, porque o orgulho ainda é muito forte em nós. Então a nossa tendência é fazer Deus a nossa semelhança. Nosso orgulho nos leva a cometer esse erro. Então nós precisamos da humildade e da razão. Vamos iniciar a leitura das perguntas que nos cabe hoje. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E essa pergunta é muito interessante, porque Kardec, ao questionar os espíritos, ele não usa o pronome quem, e sim o pronome que. E, recorrendo aqui à ajuda de Richard Simonetti, no seu livro A Presença de Deus, eu entendi a diferença desses 2 pronomes. Quem implica em identificação e que define qualificação. Então, quando nós perguntamos quem é Jesus, a resposta deve ser essa: um judeu nascido em Belém, filho de um carpinteiro chamado José, de sua esposa Maria, viveu em Nazaré, que morreu crucificado em Jerusalém.
Já quando nós indagamos que é Jesus, veja uma resposta. O autor dos ensinamentos que deram origem ao cristianismo, um movimento religioso que, em vários segmentos, constitui hoje a crença predominante no Ocidente. A diferença, quem identifica, o que qualifica. Então foi por isso que Kardec não quis saber quem era Deus. Kardec quis saber a qualificação de Deus, para que possamos entender, né? Sem aquela atitude de querer, de pensar, né? De conceituar Deus como uma pessoa. E essa resposta que os Espíritos nos deram, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, é a resposta que nós podemos obter. Eles esgotaram tudo que o assunto tinha a explicar para nós, né? Nos nossos limites de entendimento. Dentro dos nossos limites de entendimento, o que nós podemos entender como sendo Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Pergunta número 2. O que se deve entender por infinito? E os Espíritos responderam: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então vejam, por que Kardec teria feito essa pergunta, né? O que se deve entender por infinito? E pela resposta a gente entende que os Espíritos dizem que infinito é aquilo que não tem começo nem fim, que para nós já é muito difícil de compreender. Nós ainda nesse corpo muito materializado, nesse planeta também muito materializado, muito grosseiro, né? Então a gente não consegue ainda entender com toda a nitidez o que seja uma coisa que não tem começo nem fim. E os Espíritos continuam: o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Deus para nós ainda é desconhecido. Nós estamos engatinhando na compreensão de que seja Deus. A terceira pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência deles. Vejam, nós não temos nem palavra que os Espíritos possam usar para nos ajudar a compreender Deus. É o nosso ainda estágio evolutivo que ainda é atrasado. E Kardec, depois dessas perguntas, Kardec faz uma observação. Deus é infinito nas suas perfeições. Ou seja, Deus é perfeito e todas as suas perfeições são infinitas. Logo, o infinito é um atributo de Deus, mas não é o próprio Deus. Eu gostaria de lembrar que João, o apóstolo bem-amado de Jesus, afirmava que Deus é amor. E o próprio Mestre nos apresentou para nós como nosso Pai, justo e bom. E ainda hoje é dessa forma que devemos compreender Deus. Então, que possamos adorar esse Deus, Pai, Criador, em espírito e verdade, como nos recomenda João. Muito obrigado pela oportunidade, pela atenção de vocês. Paz e bem para toda a humanidade. Que assim seja. Deus e eu
pelo infinito espaço, pelo infinito tempo. Amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo. Amor, Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada.